Seja muito bem-vindo ao Paradoxo Podcast, onde o meu objetivo é ajudar você a enxergar o mundo através de uma nova perspectiva. Afinal, o Evangelho do Reino de Deus sempre foi paradoxal. E dito isso, gente, hoje eu vim aqui conversar uma coisa muito séria com vocês, né? Eu evitei esse assunto por um tempo de falar nas redes sociais, mas eu acho que eu preciso falar sobre isso. Eu acho que é importantíssimo, eu tenho sentido isso, então vamos lá. Nós temos uma coisa que está acontecendo recentemente, um problema que eu tenho visto no mundo, que é... Nós temos muita briga na internet. Então, a internet se tornou praticamente um fórum de discussão, onde todo mundo tem uma opinião, todo mundo, não importa o quão polêmica a sua opinião seja, na maioria das vezes a pessoa tem uma opinião que meu Deus do céu e tal, e choca as pessoas e tal, mas todo mundo quer, de alguma forma, colocar a sua opinião na internet. Não obstante, tem gente que ainda prefere, dentro da internet, porque quer crescer, porque quer alcançar uma nova audiência, colocar frases de efeito e coisas que vão chamar ainda mais atenção, que são coisas ainda mais fora do normal, para que então aquilo possa atrair uma audiência, a pessoa conseguir view, né, os famosos clickbait e tal. E a gente chegou a um ponto onde foi se perdendo essa noção do respeito, do tipo assim, não, eu vou tratar com respeito a opinião do próximo, e agora a gente se lasca, entendeu? Pra opinião que se lasca a opinião do outro, e vai lá e coloca a nossa opinião e sai debatendo um monte de coisa. E assim, eu queria dizer pra vocês, né, uma verdade que a gente como igreja não pode perder, que é, nós precisamos amar as pessoas. Só que nós temos os dois lados da moeda. E é exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Nós temos o lado da moeda onde eu encontro cristãos na internet que estão de um lado e que estão de outro. Um lado é, as pessoas amam, não, em nome do amor, elas decidem não debater nada. Então todo e qualquer assunto que seja polêmico ou que possa gerar algum tipo de intriga, tirar a pessoa da zona do conforto, que ela não fique tão bem na fita, na foto, a pessoa prefere não se colocar nesse lugar. Então ela diz assim, não, em nome do amor, eu não vou brigar, eu não vou discutir, eu não vou me posicionar, eu vou deixar pra lá, eu vou relevar. Só que a gente tem um outro extremo, que é as pessoas em nome de Deus, em nome da sua fé, em nome do que acreditam, saem expondo aquilo que acreditam, a forma como enxergam as coisas, e não estão nem aí pro dano que aquilo pode causar nas pessoas, pro formato com que eles fazem isso. Então é onde a pessoa vai lá e na internet faz comentários extremamente maldosos, sequer foram atrás de todas as informações e já estão dando opinião, já estão lá na internet massacrando em nome da fé, em nome do que acreditam, em nome de Deus. Então assim, esse vídeo, sobretudo, ele é um chamado a você que é cristão, que tem certeza que é cristão, você que acha que é cristão e você que tá flertando com a possibilidade de ser cristão. Esse vídeo é pra você, não é necessariamente pra uma pessoa que não acredita em Deus. Esse vídeo é pra quem já acredita, pra quem se diz cristão. Sabe, nós precisamos ser a imagem que o mundo vai ver de Jesus. Nós precisamos ser essa pessoa que as pessoas vão olhar e vão enxergar Jesus em nós. Só que a gente não pode ir nem para um extremo e nem para o outro. E a Bíblia apresenta o balanço disso pra gente. Por exemplo, eu vou ler para vocês. 1 Pedro, primeira carta de Pedro aqui, capítulo 3, a partir do verso 15. Então Pedro diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. É nesse termo aqui, na palavra ali, responder, que a gente encontra esse termo grego que se refere à apologia, a apologética, a defender. Então, é a palavra que se refere à defesa de algo, é quando você se apresenta em defesa de alguma coisa, começa a apresentar argumentos e debater um assunto em defesa de algo. Então, Pedro diz assim, olha, vocês têm que estar prontos para responder a razão da esperança de vocês. Qual que é a razão daquilo que vocês creem? Vocês têm que estar prontos para defender a sua fé. Então, de fato, Deus não precisa de defesa, mas a nossa fé precisa, é isso que a Bíblia nos apresenta. Nós precisamos nos ajudar em defender a fé. Então, de certa forma, aquele que tá desse extremo aqui, que eu tinha separado os dois lados, né? Que tá desse extremo aqui, que ama, que em nome do amor evita toda e qualquer discussão, se ele não se posicionar em defesa daquilo que acredita, se ele não se posicionar em defesa da sua fé, ele não tá certo. A Bíblia diz, nós temos que estar prontos para responder a qualquer um que nos perguntar, que direcionar a nós algum tipo de pergunta, algum tipo de afirmação, e nós precisamos defender nossa fé, sabe? Dizer, não, isso é verdade, isso é mentira. Nós precisamos sim de posição, de posicionar. E não é sobre evitar conflitos toda hora. Às vezes nós vamos precisar entrar em batalhas, em conflitos, em defesa da nossa fé. Por quê? Porque Deus precisa de defesa? Não, como eu já disse, quem precisa é a nossa fé. Nós mesmos precisamos defender a nossa fé para nos ajudar. Então eu defendendo a fé cristã posso ajudar um irmão que é mais fraco na fé, que vai enxergar a defesa da fé bem posturada, pautada na Bíblia, e vai poder falar, opa, minha fé tem fundamento, a minha fé tem... eu posso estar convicto nisso. Deu para entender? Só que o texto não acaba aqui.
não é só estar pronto para defender a sua fé, mas é o formato como a gente faz. O texto continua no versículo 16, fazendo isso, todavia, com mansidão e temor. Então, o problema da galera que está no outro extremo é que eles param no versículo 15. Eles estão prontos para debater, para responder a razão da fé, daquilo que eles acreditam, estão prontos para colocar na internet tudo que acreditam, a forma que acreditam, a julgar todo mundo, a declarar, não, isso é certo, isso é errado, é assim que se faz. Só que não fazem com mansidão, não fazem com temor. Eles pararam no versículo 15. Isso também é o jeito errado de se fazer. A Bíblia diz, tem que fazer com mansidão, com temor, tem que fazer com calma. Por quê? Porque tem um objetivo, sabe? Com boa consciência, de modo que, e o texto apresenta o objetivo, naquilo que falam contra vós, eles fiquem envergonhados por difamarem o vosso bom procedimento em Cristo. Então o nosso objetivo é que o nosso comportamento, o nosso posicionamento seja tão bom, tão bem posicionado, tão sábio, tão coerente, que quando eles forem difamar a nós como cristãos, eles vão poder olhar e falar assim, nossa, eu sinto até vergonha de difamar uma pessoa que está se portando tão bem, uma pessoa que tem um comportamento tão manso, sabe? Uma pessoa que faz as coisas com temor, com mansidão. O nosso bom procedimento em Cristo não pode ser perdido no meio das nossas defesas de fé. Gente, eu vejo umas coisas... É muito mais importante, e o texto não para, eu já vou mostrar, olha aqui, o texto continua dizendo assim, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofrais por praticardes o que é bom, do que praticares o mal. Gente, é melhor que a gente sofra praticando o bem, praticando aquilo que é bom, sendo amável, tendo mansidão, temendo a Deus, do que, em nome de fazer o que é certo, a gente começa a machucar as pessoas, a gente começa a fazer da forma errada. Existe a coisa certa e existe o jeito certo. E a gente não pode, em prol de uma coisa, abrir mão da outra. Então não dá pra, em prol de fazer do jeito certo, de ser bonzinho, de fazer com amor, com mansidão, eu deixar de fazer o que é certo. Mas fazer o que é certo sem a mansidão, sem o amor, também não tá certo. Nós precisamos encontrar o balanço, o equilíbrio e a sabedoria cristã. De qualificar todas essas coisas, de colocar tudo na balança e falar, eu preciso ter uma boa defesa da minha fé, sempre que for necessário, sempre que me for solicitado. No entanto, pautado sempre no amor, no temor a Deus, sabe, nessa mansidão, nesse coração manso. Por quê? Porque o objetivo, gente, e eu acho que esse é o grande pilar de tudo isso. A gente perde o foco do objetivo. Qual é o objetivo de defender a minha fé? Não é pra provar que eu tô certo. Esse não é o objetivo. Gente, eu não preciso ficar provando pra ninguém ou pra mim mesmo que eu tô certo. Não, o objetivo da defesa da fé é ajudar alguém que tá precisando de algo, sabe? Talvez tenha um irmão na fé que tá precisando dessa ajuda. É tocar a vida daquele que tá me acusando, daquele que tá falando coisas erradas, daquele que perguntou, dessa pessoa que eu tô comunicando. O objetivo é alcançar o coração dessas pessoas. E se, na minha defesa de fé, eu tô agredindo pessoas, eu tô sendo inconveniente, eu tô sendo inconveniente assim, no sentido de ser mal educado, de ser estúpido, sabe, de ter esse comportamento tão ruim, gente, eu não vou espalhar o evangelho, eu vou afastar as pessoas do evangelho. Dá pra entender? Nós precisamos encontrar esse balanço. E na internet hoje tá difícil. Gente, eu vejo tantas coisas, porque eu gosto muito de debate, eu acho legal, né, discutir ali tópicos e assuntos, eu acho que isso acrescenta muito, eu acho que tem muita coisa boa em debate, só que tem um grande problema em debate. A maioria das vezes que as pessoas entram pra debater, ninguém tá disposto a aceitar o ponto do outro. E eu não tô querendo dizer aqui que nós precisamos mudar todo o formato do que a gente considera como debate, enfim, é o que é o debate. A maioria das pessoas que entram pra debater, não vou falar todos, né, porque eu não assisti todos os debates do mundo, mas sempre que eu assisto um debate, o lado de cá não tá disposto a concordar com praticamente nada do lado de lá. E quando diz que tá concordando com alguma coisa, é porque no final das contas ele quer entrar no argumento do outro pra mostrar que o outro tava errado. Então, assim, de certa forma, a gente acostumou com essa dinâmica de debater, onde eu sei que eu tô certo e eu não vou nem ouvir o outro direito, eu só quero provar o meu ponto de que eu tô certo, eu vou ficar procurando o erro no argumento do outro, e a gente parou de se preocupar com as pessoas, a gente parou de se preocupar com o outro lado, a gente parou de ouvir, a gente parou de ser sensível. Então, eu não sei se eu tô conseguindo passar o meu sentimento, o meu objetivo aqui é passar pra vocês o que eu sinto, o que eu entendo sobre isso, sabe? A forma como eu enxergo. E enquanto eu leio a Bíblia, os momentos que eu tenho de oração, quando eu converso com Deus, sabe? Não me sai da cabeça essa verdade. Eu não posso fazer nada que envolva defender a minha fé se não for pautado no amor. Nada.
Sabe, o próprio Deus, a Bíblia diz que Deus é amor, não é simplesmente uma mera qualidade do caráter de Deus, mas faz parte de quem ele é, faz parte da essência de Deus. Deus é amor, ele não tem amor. E se Deus é amor, logo tudo o que Deus faz é pautado no amor. Deus não tem como fazer algo que não seja movido por amor. Até quando Deus corrige o filho, ele corrige porque o ama, é isso que a Bíblia diz. Então, se o próprio Deus não consegue fazer nada sem amor, e nós como filhos de Deus temos que copiar o Pai em tudo que a gente puder e se aproximar cada dia mais à perfeita, né, semelhança de Jesus, então nós precisamos o quê? Aprender a fazer tudo com amor. Tudo. Tudo que a gente faz tem que ser pautado no amor. E, gente, tá faltando amor por aí. E eu não tô falando só do politicamente correto. A gente às vezes confunde que amar é ser politicamente correto, é nunca apontar o dedo, é nunca falar que as coisas estão erradas, não, eu não posso contrariar ninguém, eu não posso sair do confortável. Isso não é amor, gente. Amor é completamente diferente. Amor é saber amar a pessoa mesmo que eu não concorde com ela. É saber o que fazer, a forma como fazer, é me doar para que aquela pessoa receba o amor de Jesus, é me doar por ela, para que ela receba algo bom, para que ela tenha algo. Sabe, o amor que Deus nos ensina é o amor sacrificial, onde eu me sacrifico por alguém. Será que nós temos nos sacrificado pelas pessoas? Ou será que nós temos exigido tudo? Será que na internet a gente vê uma pessoa falando alguma coisa, a gente acha meio polêmico e já sai lá metendo o dedo pra comentar, pra falar um monte? Nós precisamos ser um pouco mais devagar, demorar um pouco mais pra fazer um comentário agredindo alguém, pra fazer um comentário, sabe, ofensivo a alguém, ou querendo desmoralizar alguém, e ser mais rápido em orar, sabe? Vamos orar sobre o assunto, vamos pensar melhor, vamos refletir um pouco mais sobre isso. Vale a pena fazer esse comentário? Esse comentário acrescenta alguma coisa? Isso vai ser bom pra alguém de alguma forma? Ah, vai, porque se eu comentar assim... Entendeu? Vamos diminuir o ritmo, gente. Vamos diminuir o ritmo. A gente precisa disso. Eu sei que a internet é terra de ninguém. E eu sei que tem todo tipo de pessoa na internet. Tem pessoas boas, né? Boas no sentido assim, pessoas com boas intenções. Tem pessoas com intenções péssimas. E eu sei que tem gente que tá lá só pra fomentar o ódio mesmo e que é a bagunça, mas nós, enquanto cristãos, não podemos nos deixar levar por essa correnteza. Sabe, essa correnteza de ódio, de julgar as pessoas, de ser o primeiro a qualquer notícia que eu vejo na internet, eu já tô aceitando como se fosse verdade, eu já tô comentando embaixo. Por favor, eu quero convidar você, vamos ser mais amáveis, vamos amar mais as pessoas, vamos ser tardio em se irar. Vamos deixar que a misericórdia de Deus entre nos nossos corações a tal ponto que nós podemos começar a exercer misericórdia. Nós podemos começar a perdoar, nós podemos relevar algo, nós podemos não comentar e comentar somente quando é necessário. Então, acho que é isso. Eu queria deixar esse ensinamento para vocês. Existe sim a responsabilidade de responder a qualquer um que vos pedir a razão da vossa fé. Nós precisamos defender a fé. Existe sim o conceito da apologia da fé. No entanto, a Bíblia, no mesmo momento que apresenta isso, também apresenta: façam isso com mansidão, façam isso com temor, sabe, pautados no amor, porque se for da vontade de Deus, é melhor que nós soframos por praticar o que é bom do que praticar aquilo que é mal. Então, se necessário for, sofra. Por amar alguém, por ser mais gentil, leve algo assim que você não precisaria. E o nosso exemplo sempre foi e sempre será Cristo. E eu termino com o versículo 18 dizendo: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então o que eu quero dizer é: sigamos o exemplo de Cristo, que mesmo subsistindo em forma de Deus, não julgou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas assumindo a forma de servo, a forma humana, ele se esvaziou dos atributos divinos, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte de cruz, por mim e por você. E o Deus justo, perfeito, o único que não merecia sofrer, decidiu sofrer no meu e no seu lugar. Então que possamos, em nome do amor, sofrer por alguém, sabe, andar segunda milha, dar o benefício da dúvida, que possamos exercer o amor de Cristo, a misericórdia de Deus às pessoas, ao invés de ser rápido no gatilho para julgar, para comentar, para massacrar alguém, para cancelar alguém. Então, é isso que eu quero dizer. Sejamos sábios na maneira como vamos defender a nossa fé na internet, porque a internet, querendo ou não, veio para ficar e não tem como a gente ignorar isso por muito mais tempo. Então, aprenda a ser sábio, porque a nossa comunidade, a comunidade cristã, sabe, essa comunidade que nós temos, precisa ser sábia na internet. Senão, a gente vai morrer pela língua. Deus abençoe você.
Era isso que eu tinha pra comunicar. Se você gostou desse conteúdo, se esse conteúdo faz sentido pra você, se você gosta dessa mensagem, se você sente que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas, então me ajuda. Me ajuda a espalhar essa mensagem, compartilha nas suas redes sociais, posta lá, marca quem você precisa marcar, cuidado aí, né? Mas assim, comenta aí embaixo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, mas não deixa essa mensagem morrer, me ajuda a compartilhar ela. Deus abençoe você. Fui!